com outras pessoas que você sabe que também estão ali entre trancos e barrancos para dar uma alavancada, não é nem uma avançada, é uma alavancada na sua vida profissional. Ou em qualquer que seja a área que você busca, né? Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre alavancar, né? Dar um salto que te leve além da onde você está. Para isso, minha gente, a gente pode se trabalhar muito. A gente pode se trabalhar muito em várias crenças e tudo isso é importante, mas há algo muito mais importante. Algo que é essencial e que se você não fizer, não importa quanta crença você trabalhar, isso não vai acontecer. Então eu quero saber daí, quem tá aí com a gente nesse papo, vai dando um bom dia, uma boa tarde se você já almoçou. Me diga se você se identifica com esse papo. O que é o seu momento de vida hoje comparado a esse processo de fazer dar certo o seu negócio, sua vida profissional? Vou colocar uma musiquinha aqui enquanto a galera vai chegando. E depois vou chamar o nosso convidado de hoje, que é o Cauê. Um queridão que eu conheci o ano passado. Ele fez alguns cursos de teta comigo. E eu fui acompanhando no Instagram dele o ano passado, ao longo dos cursos e pelos posts dele, enfim, né? Eu também fui acompanhando toda a jornada de encorajamento dele mesmo e esse grande salto. E eu convidei ele hoje para estar aqui com a gente e contar um pouquinho disso, né? Sobre como foi dar essa alavancada na vida dele. Eu tenho certeza que a história dele vai poder ajudar muitas pessoas aqui. Me diga aí, você tem uma história assim? Você tá querendo dar uma alavancada na sua vida e tá meio emperrado? Já trabalhou muita coisa em si, mas ao mesmo tempo sente que tem algo que não vai? Hoje eu vou te revelar qual é o segredo, gente. Qual é o segredo que faz a coisa avançar? Né? Entre todos os trabalhos que eu já pude fazer em mim e em outras pessoas, né? Sei lá, são mais de 3 mil atendimentos que eu tenho aí de Theta Healing. Fora todos os meus autoatendimentos e atendimentos que eu recebi, né? E tudo leva a uma questão chave. E eu vou te revelar essa questão chave hoje nessa live. Eu vou trazer para você algo que pode te contribuir. Rafa tá nesse processo, Cacau. Eu era professora e fui só para as terapias. Alguém no consultório e foram chegando os pacientes. Uhul, Cacau, que maravilha! É exatamente isso. Conforme o passo que você dá, a vida te responde. Isso é mágico, gente. Isso é incrível. Grava essa mensagem que eu tô te passando aqui. Conforme o passo que você dá, a vida te entrega. Mas para a vida te entregar, você, ser de luz, precisa dar o passo. Você precisa dar o passo. Você ficar sentado no seu anhanhai não vai fazer nada de diferente, não vai criar nenhuma realidade diferente na sua vida. E às vezes o que a gente está precisando é de um sacudão. Só que olha só, para a gente levar um sacudão, muitas vezes a gente se coloca em situações desafiadoras que nos levam no poço. Nos levam no poço para que então a gente esteja aberto a receber um sacudão e se levantar a partir disso. Sabe o que isso se chama? Se chama crença. Se chama querer fazer a Kátia cega consigo mesmo no seu processo. É isso que nos atola, nos demora, faz com que as coisas fiquem mais demoradas. É a falta de avanço que a gente deixa de se proporcionar. Gente, sinto que hoje assim eu cheguei naquela energia meio Ogum, sabe? Vai se não racha, vai se não racha.
Faz sentido aí essa introdução? Onde é que você está parado? Aonde que você está parado? Onde que você está parado está te impedindo de ir em frente? Enquanto você acha que algo te impede de ir em frente, sempre vai ter uma barreira. Ah, obrigado, a música tava alta, ó. Eu adoro música alta, você me botando, né? Mas era só mais pra introdução, pra fazer uma chegada, assim. Enquanto você acredita que tem algo te impedindo, esse algo vai existir. Enquanto você acredita que você é perseguido por espíritos obsessores, demônios, etc e tal, eles vão existir. Enquanto você acredita que o outro é melhor do que você, ele vai ser. Enquanto você acredita que é difícil, vai ser. Enquanto você acredita que você não faz as coisas porque você não tem dinheiro, vai ser. Aquilo que você acredita é a realidade que se materializa. Apenas isso. Aquilo que você acredita é a realidade que você materializa. Ó, o urso saindo da cachoeira, Mariane. Quer dizer o quê? Tá ali muito na hibernação, parado, não toma atitude, não toma ação na vida. O urso, dentro do xamanismo, ele fala sobre ser mestre, sobre ser professor, né? Então, olha o chamado que deve estar acontecendo aí pra você. Não é ficar num cantinho acuadinho, ai, mas eu queria tanto aquilo. Cara, isso não vai funcionar. Qual é a ação que você tem na sua vida em prol daquilo que você quer? Quais são os movimentos que você faz? E dentro disso, né, dentro desse olhar, eu vejo que o Theta Healing, ele te proporciona um olhar muito profundo sobre o todo da tua existência. Porque a gente fica muitas vezes tentando resolver coisinhas muito supérfluas. Por exemplo, você... Ai, gente... Eu sei que é meu Kiron, que eu tenho muita coisa pra curar disso, né? Trabalho em mim. Meu Kiron tem a ver, meu curador ferido tem a ver com relacionamento, né? Eu tenho muitas coisas pra curar. Eu comecei, um grande convite do Theta Healing pra mim foi esse negócio de entender a alma gêmea, curar a alma gêmea, nananana. E eu me lembro que eu ia muito assim, ó, eu querendo me curar com aquela pessoa ali. Eu querendo ajeitar o meu relacionamento com aquela pessoa ali. Gente, isso é tão supérfluo. É tão supérfluo porque existe algo muito mais profundo, né? Quando você, sei lá, mergulha em si, você identifica toda a carência, talvez, que você tenha do sentimento de amor de mãe e que você projeta isso em todas as suas relações, aí você começa a construir algo com uma substância na sua vida. Enquanto tu tá só fazendo coisinha pequenininha. Isso não vai te tirar da tua zona. Isso vai te mexer dentro da tua própria zona, mas não vai te tirar da tua própria zona. Para você sair da sua própria zona, há a necessidade de uma virtude. A virtude da coragem. Da coragem de ir além do espaço que você está. E a coragem, é a virtude da coragem que vai fazer, que vai te ajudar, te impulsionar, que vai te alavancar no teu salto quântico, aonde você quer estar na sua vida. Sem coragem, você permanece no ritmo, no ritmo das tuas crenças. No ritmo das tuas crenças. Então eu vejo que tem muitas pessoas que se trabalham
e não tomam e não vivem um grande salto na sua vida. Sabe por que que não vive? Porque tá trabalhando na crença, mas não tá colocando a virtude em execução, a coragem. A coragem é a virtude em execução. E isso faz parte do você. É você que tem que desenvolver isso. É você que precisa experienciar a liberdade daquela virtude. É você que precisa experienciar a liberdade de estar em coragem com a sua vida, com as suas decisões, com aquilo que você quer. Enquanto as pessoas continuam me mandando caixinha ali, dizendo, ai, eu quero ajeitar a minha vida financeira, porque nesse aqui, porque nesse aqui, porque nesse aqui, nhenhenhenhenhen. Cara, o problema não é a vida financeira. Tu tá dando culpa naquilo que não é. É o que está abaixo, é o que está muito mais profundo do que isso. Você não nasceu com o dinheiro do problema, com o dinheiro sendo um problema. Você nasceu com sensações. Sensações que vieram através do amor de mãe, do amor de pai, daquilo que você trouxe da sua linhagem de antepassados. Tá ali, tá ali. Então você consegue alavancar na sua vida quando você compreende o que é aquilo que aconteceu ali, para que ele pare de ser um bloqueio para você, e você se empodera de virtudes como a coragem para realizar quem você quer ser, coragem para dar atenção a quem você quer ser. Isso é muito importante. Uau! Assim a gente inicia a nossa live de hoje. É com sacudão o papo de hoje, gente. E eu vou convidar uma alma muito querida para estar aqui conosco, um pouquinho sobre a sua experiência, sobre esse grande processo de tomar o fôlego da confiança, que é o Cauê. Olá, querido! Fala, Rafa, tranquilo? Bom Tudo dia a bom? todos. Salve, salve! Muito feliz de ter aqui. Obrigado por aceitar o convite. E aí, querido, te apresenta aí um pouquinho. Fala um pouco de como foi esse seu... O que você está hoje, né? Hoje você está como terapeuta de Theta Healing, né? Fala um pouquinho como foi essa tua jornada de... Uau! Né? Dar esse salto, se desprender de alguns paradigmas. Comenta aí pro pessoal. Então, eu conheci o Theta Healing, né, em 2019. Né? Eu lembro que na época eu vivia um verdadeiro caos, né, muita ansiedade, tinha hábitos nocivos e fui diagnosticado pelo meu psicólogo, né, com a síndrome de burnout, que é basicamente um esgotamento físico, emocional, mental, né? Então, buscando a resolução desses temas, né, eu conheci o Theta Healing e foi na primeira sessão, assim, já foi algo que, uau, que é isso, né? Primeiro, porque eu lembro de depois na sessão, assim mesmo, né, experienciar emoções e sentimentos que eram novos para mim, sabe? Uma sensação de leveza, algo diferente. E o que me despertou muita curiosidade também foi que em apenas uma hora, né, tipo, mesmo trazendo poucas informações, poucos dados para esse terapeuta, ele cirurgicamente foi na questão central ali do que eu estava vivendo, né, e mapeou, sabe, a minha vida em uma hora. Eu, como assim, sabe? Eu fazia psicoterapia há um ano e, sabe, aquilo me despertou uma curiosidade tremenda, né, e foi questão de 2, 3 meses. Dali eu fiz o curso de DNA básico, né, que é o primeiro da árvore Theta Healing. E foram várias viradas de chave, né? Mas o que mais me tocou naquele primeiro curso, né, foi essa conexão com a espiritualidade, né, com algo maior, que até então para mim era Eu te meio pedi, tu tinha estranho. essa conexão com algo maior ou era só olhos e matéria? Não, era só olhos e matérias, aí que tá. E curiosamente eu tinha dentro de casa, né, a minha mãe, que é uma super médium, clarividente, então uma vida inteira me deu várias demonstrações que sim, essa espiritualidade existia, mas uma parte minha ainda resistia, né? Não sei se por um contraponto, porque meu pai era ateu e bastante cético, sabe? Então parece que eu ficava nessa coisa de ver para crer, né? Mas aí nesse curso, assim, eu pude literalmente experienciar nas minhas células, né, uma sensação de conexão de que há algo maior de fato me sustentando, me apoiando, né, e isso me trouxe um conforto, sabe, sabe, eu não estou separado, eu estou
há algo comigo, né? E em seguida eu já fiz, em menos de um mês eu fiz o DNA avançado e o digging, e a partir dali, né, se iniciaram diversos mergulhos profundos, né, em questões que eu tinha bastante densas na época. E eu lembro de uma das crenças, assim, no início, que mais me marcou, né, que era uma crença de nível genético, né, ou seja, eu herdei dos meus ancestrais sem nem ter experienciado isso, que dizia que a vida é um sacrifício. O sucesso só é obtido através do sacrifício. Sacrifício. Tá aqui, inclusive, né? Aham. É uma das que tá E, aqui. exato. E foi assustador quando eu percebi que em todas as áreas da minha vida havia muito sacrifício. Onde eu metia a mão, tinha sacrifício. E o Theta Healing mostrou que isso era apenas uma crença, né? Era algo que eu estava criando. E eu percebia também, né, quando isso veio à tona, que uma parte minha sentia até um prazer, sabe? Gostava dessa coisa de se dar, de se doar para conquistar algo. Né? E no meu trabalho mesmo, né? Eu trabalhei durante 10 anos no mundo corporativo, né? Que era uma pegada bem business mesmo, aquela coisa acelerada. Né? É claro que essa empresa me convidava a trabalhar bastante, mas ali eu percebi que esse sacrifício, quem estava criando era eu, sabe? Eu acumulava diversas tarefas, não delegava funções, meio que para chegar na sexta-feira com aquela sensação de me doei, me sacrifiquei, quem sabe agora eu mereço, né, um retorno, o sucesso, alguma abundância. Eu era assim também. E aí, em seguida, já me veio essa sede, né? Vendo tanta transformação em tão pouco tempo, eu quero viver isso 24 horas por dia. E me veio a vontade de, não, vou trabalhar com Theta Healing. Só que, claro, naquele momento do tempo, isso estava muito distante, né? Mas, né, o desejo falava mais alto, e aí, naturalmente, diversos desafios surgiram, né, até que eu conseguisse materializar isso na minha vida, o que levou mais ou menos um ano aí, né? E eu lembro da primeira coisa que veio, assim, veio para a superfície, né, crenças de escassez, né, o medo, assim, justamente por esse forte apego à materialidade e ao dinheiro, né, e lá eu tinha, de fato, uma condição financeira bastante interessante. Era meio louco pensar, mas como assim, vou largar tudo isso para... naquele momento, pelo menos, eu não tinha nenhum cliente, como isso vai acontecer? Né? Mas, com o Theta Healing, eu fui mergulhando, né, liberando essas crenças de escassez e permiti que fui avançando, sabe? Aquela luz no fim do túnel foi aumentando. Aí, em seguida, vieram questionamentos, né, de será que eu sou bom o suficiente? Será que eu sou terapeuta mesmo? É isso, sabe? Aí duvidava das minhas habilidades intuitivas, né? E aí caí num universo de crenças de autoestima, né? Muito ligadas à minha criança interior, pai, mãe, né? Porque eu vinha de uma ideia, né? Uma outra crença bastante central em mim era de que eu serei amado pelo que eu faço, eu serei amado pelo que eu sei, sabe? Muito ligado a desempenho, a performance, né? Isso era muito validado pelo meu pai, que exigia bastante de mim, né? Então não havia uma ideia de que eu seria amado pelo que eu sou. Dentro do subconsciente, isso é igual a amor de pai. Exato. Então você Então, cria uma série de esforços na sua vida para se sentir em esforço e, a partir disso, reconhecer o amor de pai. exato. E, enfim, fui liberando essas crenças, né? Aí vieram os desafios de me declarar como terapeuta. Porque aí imagina, né? Alguém que vinha do mundo corporativo, operando numa polaridade masculina lá em alta, né? No fazer, ação, muito do mental. Migrar para uma coisa, né? De terapias energéticas, ainda mais o Theta Healing, que tem todo um lado do feminino, de uma sensibilidade, do sentir, né? Era algo meio louco também, né? Bom, para eu contar isso para meu pai foram uns 2 meses, né? Porque meu pai, já bem ortodoxo, né, se orgulhava daquela posição de gerente que eu tinha, né, falar que eu ia abandonar tudo para viver de terapias energéticas que ele nem sabia o que tinha, era algo louco mesmo. Né? Mas como eu tinha, né, fui me trabalhando e tinha dentro de mim essas questões resolvidas, eu conversei com ele resistiu, mas, sabe, eu estava muito mais empoderado do que a resistência dele. E
segui avançando, né? Em seguida vieram questões, né? Uma dificuldade de cobrar pelos atendimentos, né? Porque eu atendi todo o ano de 2020 na caridade. Então eu trabalhava no horário comercial e de noite, final de semana, eu atendia, né? Inicialmente os amigos, depois amigos de amigos. Aí foram surgindo pessoas que eu nem conhecia, né? Mas até chegar o momento de eu esticar a mão, né? E falar, olha, o meu trabalho, o meu serviço custa tanto, levou um bom tempo, né? Eu tive que compreender e ressignificar internamente que eu doava muito do meu tempo, da minha energia, investia pesado em cursos, formações e era merecedor daquilo, né? Então isso também rendeu aí uns bons mergulhos e boas sessões de Theta Healing. E aí depois, aí eu já tinha pedido as contas do meu trabalho e veio o desafio, né, de, bom, se agora eu sou um terapeuta, né, e vivo disso, eu preciso expor o meu trabalho para conquistar clientes. E hoje em dia isso é feito centralmente, eu diria, através do Instagram. As redes sociais viabilizam muito isso. Então, até eu ligar uma câmera, expressar, né, as minhas ideias e postar um vídeo, foram aí uns 3 meses. Eu cheguei até a contar, né? Foram várias sessões de Theta Healing. Inclusive, eu fiz um curso teu, que é uma especialização em exposição nas redes sociais, Legal. que ajudou horrores, né? E percebo que prova disso eu estou aqui hoje, né? Fazendo essa live contigo aí, que é referência no Theta Healing, de certa forma, tranquilo, né? E é meio que isso, sabe? O Theta Healing, claro, fora essa sensação de estar conectado a algo maior, que para mim mudou completamente a minha vida, ele resgata o nosso poder pessoal, sabe? De definir, de tomar conta e decidir pela nossa vida. Né? E a experiência me mostrou isso, né? Mesmo surgindo diversos desafios nesse processo, todos eles foram superados, né? Contanto que eu internamente decidisse, né, e honestamente, né, eu quero olhar para isso. Vamos olhar, vamos mexer nessas crenças, no que tem por trás, traumas. Então, isso me traz uma sensação de que eu não sei o que vem daqui pela frente, mas com o Theta Healing embaixo do braço, vamos dizer assim, não há o que temer. O desafio, seja ele do tamanho que for, eu vou transcender e vou superar. Contanto que eu esteja disposto a isso. Eu acho que aí tá essa palavrinha coragem, né, que nem tu trouxe. Né, que coragem significa aí, né, o agir pelo coração. Né? O medo vai existir, não tem como eliminar ele, mas tomado por essa força lá do cardíaco, é possível, sim. Sim, Olha o que o Cauê falou, né? Coragem, é a ação pelo coração, né? É ali que você coloca as suas mãos em ação com aquilo que o teu coração está querendo te guiar. Agora, se tu fica com um pataxó parado, né? Um pato sentado em cima do ovo, velho, nunca vai andar a coisa. E eu vejo que a maioria das pessoas ficam ali como um pato sentado em cima do ovo, achando que o milagre vai acontecer sim. E não funciona assim, gente. Não funciona. Olha o movimento todo que o Cauê fez. Ele passou perrengues? Passou. Eu passei os mesmos perrengues que ele. Eu tenho certeza que você daqui assistindo se identifica com esses perrengues. A coisa que modifica é como você resolve, como você está de acordo para resolver esses perrengues, ao invés de ficar esquentando ele sentado. Isso é muito importante. Olha só, por exemplo, o Cauê disse, tá, agora já venci essa parte, já consegui sair do meu emprego, qual é o meu próximo passo? Bom, agora eu preciso começar a aparecer no Instagram. Então, o que ele fez? Ele começou a fazer trabalhos, buscar trabalhos para ele que fossem remediando e fossem lapidando aquilo que ele estava precisando naquele momento. Mas ficar parado, ai, eu não consigo fazer um vídeo. Isso não te leva a lugar nenhum, não é verdade? Você tem que ser uma instrução resolutiva com você. Você tem que estar a favor do seu caminho para que a sua vida seja a realização que você busca. E a realização que você busca não é algo que você vai pegar como um troféu, vai colocar embaixo do braço e dizer pronto. Agora eu sou feliz forever, tá tudo certo, ganhei a vida.
Essa perspectiva é completamente errônea, ilusória, gente. Porque o troféu, se existir um troféu, esse troféu não está durante a vida, esse troféu está depois. Então, não é sobre você chegar numa rota final, é sobre você curtir a sua jornada. É sobre você curtir a sua jornada. E, véi, perrengue por perrengue, todo mundo tem. Se até Jesus teve perrengue, que foi crucificado na cruz, quem é tu para não ter perrengue? Né? Todos nós temos perrengue. Não busque uma perfeição. Todos nós temos perrengues. O que nos diferencia é com que mentalidade, com que capacidades que nós gerenciamos esses perrengues. Porque esses perrengues, na verdade, são processos de aprendizado. Então, quanto mais capacitado em si você está para gerenciar esses aprendizados, mais rápido eles se resolvem. Como eu disse, fiquei uns 3 meses aí me trabalhando para aparecer nas redes sociais. Se ele não tivesse se trabalhado, se ele não tivesse ido fazer as sessões de Theta Healing, se ele não tivesse ido buscar cursos de aprimoramento, quanto tempo será que ele precisaria para resolver isso? Será que ele teria resolvido? Será que ele estaria aqui com a gente? Quando você identifica a fundo o seu sistema de crenças, e quando você movimenta o seu sistema de crenças, quando você liberta o seu sistema de crença, tudo que está na sua vida atrelado àquilo tem um giro. Isso é incrível. Não é, Cauê? Verdade. Até porque, né, só pelo fato de nós encarnarmos nesse planeta, né, nós já viemos com um condicionamento e um sistema de crenças, assim, primeiro do inconsciente coletivo, né? Depois, ao escolher uma família, a gente já vem com um kit de crenças aí, que é como se, ao nascermos, né, um download de todo esse sistema de crenças fosse feito em nós, a gente querendo, sabendo ou não. Então, se a gente se deixar simplesmente levar para ver como vai ser, esse sistema de crenças aí, que ocupam 90% do nosso subconsciente, vai estar decidindo pela nossa vida, vai estar criando a nossa vida e de acordo com que haja informação aqui. E existem muitas crenças limitantes falando de planeta Terra, falando da 3D que a gente vive. Então, se em algum momento do tempo nós não pararmos, né, e decidirmos, olharmos, né, nos aprofundarmos nas nossas questões, a gente vai estar fadado a viver essa inconsciência chamando de destino. Isso naturalmente vai trazer sofrimento, vai trazer insatisfação, vai trazer infelicidade. E como a gente escuta frases do tipo, ai, larguei para o destino. Ai, se é para mim fazer, Deus vai fazer para mim. Vai me ajudar. Essas frases assim, né? Do tipo, soltando. Cara, soltar é o segredo, é a chave para que qualquer manifestação aconteça. Mas a questão profunda que a gente pede aí é para quem você está soltando? Você está de fato soltando para o divino ou você está soltando para as suas crenças? Peraí, o que é Deus nas tuas crenças? No teu subconsciente? Porque quando você diz, tô soltando para Deus, tu tá soltando para aquilo que o teu subconsciente acredita como Deus. E aí, quem será que é o Deus que mora dentro do teu subconsciente? Né? Essas são perspectivas importantes para a gente mergulhar em si e fazer relações. Dentro de um curso mais avançado do Theta, que se chama Você e o Criador, Cauê fez. Fez, né? Fiz contigo. Fez o Você e o Criador. Lá é muito incrível, porque a gente começa, né? Nesse curso a gente entende todos os tipos de intuição que a gente tem. E que não é porque você tem uma intuição, que essa intuição ela é a mais verdadeira, ela é a mais elevada. Então a gente precisa ter um nível de aprofundamento conosco para a gente de fato estar em entrega com o universo. Porque o universo vai nos entregar dentro daquilo que você acredita. Então, se você acredita que para prosperar precisa sofrer, o universo vai te entregar o quê? Sofrimento. Para você superar e prosperar.
O universo sempre te entrega, mas ele te entrega baseado dentro do que os 92% da tua corrente elétrica, que corresponde ao teu subconsciente, estão emanando. O que é que o teu subconsciente está emanando? É ali que está a chave. Não é? E como tem sido a tua experiência de trabalhar só com a terapia, só com o Theta, de fato ter se desprendido desse mundo corporativo? Pá, Como está sendo para você? acima de tudo, vivendo uma leveza assim que eu nunca tinha experienciado nesses 10 anos de empresa, né? Uma liberdade de fato, muito mais calmo, centrado, né? E me permitindo aos poucos sair desse padrão mental, né? Porque se eu piscar os olhos, a minha energia já vem para a mente e passo a processar o mundo a partir daqui, né? E a partir daqui a gente vai estar fadado a diversos condicionamentos e distorções. Então, experienciar as curas e trabalhar com isso está me permitindo conhecer um novo universo que é o campo das emoções, do coração, sentir o meu corpo, conexão com a natureza. Sabe? Parece que é uma vida nova, literalmente, sabe? Algo que não existia antes para mim. A gente passa a ver a vida com outros olhos, né? Não mais os olhos tão materiais, tão focados na ideia de raciocinar as coisas, mas um olho que de fato te aprofunda na pessoa, um olho que te aprofunda na essência das pessoas. É tão gostoso quando você olha para alguém e você sente que você é capaz de, através desse olhar, entrar no coração dessa pessoa e ver coisas boas dessa pessoa. E aí você se sente muito feliz por isso. Agora, se você está olhando pelos olhos da sua mente, você vai olhar para todas as possíveis críticas que você pode enxergar naquela pessoa. Os perrengues, eles funcionam da mesma forma. Quando você está em perrengue, é porque você está no mental. Você não acessou o seu coração. E o estado teta, ele é um estado que te coloca em conexão com o teu coração. Sabe que uma criança, ela se sente acolhida, ela identifica o que é acolhimento por reconhecer a batida do som do coração da mãe, porque a criança passa muito tempo no colo da mãe. Então ela reconhece a batida do coração da mãe. E a mãe está naquele momento envolto de muito amor incondicional, de muito afeto. Então ali a criança começa a reconhecer o que é amor incondicional. E quando você faz um trabalho para entrar em teta, você tem a mesma sensação. Você baixa a sua frequência mental, você baixa a sua frequência cardíaca e as duas frequências se encontram e se tornam uma só. Então você fica conectado através de um sentir que traz uma informação coesa para você, que traz um olhar amoroso, verdadeiro, porém amoroso. E isso te ajuda a mergulhar em algo mais profundo em você, sem gatilhos. Porque todo gatilho, ele pertence à mente. O coração não tem gatilho. O coração pode ter uma tristeza a ser curada. Pode sim, existem coisas que, de fato, né, tocam profundamente o nosso coração. Mas ele não tem dualidade, ele não tem confronto, ele não tem luta. E o que faz com que a sua vida esteja numa AM é a luta que você se coloca. E o quanto, né, é fundamental o autoconhecimento, né, é a chave da vida, né, porque nós temos Sabe? uma sociedade que nos convida a ser especialista em PhD, em turismo, em economia, mas pouco, né, buscar esse olhar para nós, né? Então, se a gente simplesmente seguir o fluxo da sociedade, a gente não vai saber nada sobre nós mesmos, né? E, então, esse trabalho tem que partir de nós, e o Theta Healing, para mim, das ferramentas que eu experimentei, foram várias, foi a que mais permitiu, assim, eu me entender, sabe, de fato, o que que rola aqui dentro, né? Por que que essa energia tá tão no mental, o que que eu sinto, o que que eu não sinto, o que que é aquela dor, né? Então, ela permitiu
eu fazia diversas viagens ao passado, né, e dar novos significados para tudo isso, né? Porque eu tinha uma ideia, ou normalmente nós temos uma ideia, né, de que o passado é algo fixo, né, que aconteceu, tá lá, foi como foi. Né? Mas o Teta Healing me mostrou que, na verdade, esse passado está aqui agora, né, vivo dentro de mim, de acordo com as interpretações que eu dei àquilo que aconteceu. Então não é sobre o que aconteceu, é sobre o Como eu significado, a interpretei. atribuição, a definição que eu dei para aquilo. Né? E com o Teta Healing foi possível revisitar esses lugares e hoje, com um nível de consciência mais elevado, com mais experiência, com uma outra perspectiva de vida, eu visitar esse lugar e dar uma interpretação, uma definição diferente para aquele fato, né? Fazendo com que esse passado ficasse mais leve, mais suave dentro de mim. Né? Então, de mergulho em mergulho, tudo vai ficando mais suave. É aquela frase que diz, né? Nunca é tarde para se ter uma infância feliz. Porque a infância está aqui agora, viva, não é lá, não está longe, não é aqui. Isso é incrível. É a tal da perspectiva do Criador, né? Aquilo que você comprou como uma birra, como uma falta, como qualquer coisa do gênero, é a tua perspectiva sobre aquela situação. Mas qual é a perspectiva do Criador sobre aquela situação? Como o Criador olha para aquela situação? O Theta Healing te ajuda a você entender as situações pelos olhos de Deus, né? Pelo um olhar mais macro, mais amplo, mais bondoso, mais benevolente, mais compreensivo das situações. E aí você gira uma chave. E a chave que você gira lá daquela questão que você criou um significado no passado, ela ressignifica todo o teu tempo presente. É demais. Realmente é uma potência transformadora a Theta Healing. Eu estou nessa escola fazem só 4 anos. Só 4 anos. Ou 5. E a minha vida mudou intensamente ao longo desse processo. Muitos sonhos que eu imaginei que estariam longe de mim, eu já realizei. Porque ele vai te ensinando, cada curso do Theta Healing vai te ensinando mais sobre você estar consigo, sobre você estar manifestando através de valores e não através de matéria. Ele vai te ajudando a você se posicionar na vida apenas sendo você. Porque você se posiciona na vida sendo seu pai. Você se posiciona na vida sendo sua mãe. Você se posiciona na vida sendo a sociedade. Você se posiciona na vida sendo isso, sendo aquilo, sendo aquele outro. Cara, quando que você vai começar a se posicionar na vida sendo só você? Quando que você vai parar de ficar comprando verdade e o campo de outras pessoas para você? É muito fácil. Se você tem uma mentalidade muito vulnerável, o campo energético de outra pessoa que seja mais forte te manda completamente. Isso por quê? Porque você não se conhece, porque você não é autoconfiante de você mesmo. Enquanto você não é autoconfiante em você, qualquer cachorro manda em ti. E é por isso que o mundo tá do jeito que tá. Né? Então, o Theta Healing, ele te empodera de você mesmo, da tua autenticidade. E quando você tá empoderado da tua autenticidade, cara, tu tá em coragem. Tu tá em coragem, tu vai onde tu quer, tu realiza o que tu quer. São tantos trabalhos de crença que são realizados durante toda a construção da escola Theta Healing que, cara, é impossível você não sair ressignificado. Se você faz uma sessão de Theta Healing, eu tenho certeza que o terapeuta que estiver te atendendo vai fazer, pelo menos, que vai te trazer, vai te ajudar a você ter uma consciência, pelo menos, muito maior do que aquela que você tinha antes de você entrar naquela situação. Antes de você entrar naquela consulta. Não tem como você fazer uma sessão de Theta Healing e você não ter um olhar maior sobre as coisas.
Você pode agir que nem uma criança e não querer aceitar um olhar maior. Mas aí é ter que trabalhar a sua criança, né? Mas é impossível você fazer uma sessão de teta sem você ser prestigiado com um olhar maior e melhor sobre as situações. E se você vai dentro de um curso, gente, cara, é um final de semana inteiro. É um final de semana inteiro de ressignificação, de fichas caindo, de desapego, de conexões. E aí, né, meu bem, só não vai pra frente quem não quer. Só não vai pra frente quem não quer. Então, coragem é a grande virtude para você chegar onde você quer. É necessário, porque a coragem e todas as outras virtudes, elas são o seu movimento, elas são a sua maestria. Se você não pega as rédeas da coragem e vamos lá, cavalinho, poc, 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 você continua como uma mula empacada. E aí, né? Você ficar reclamando, você está só empoderando isso. Empoderando, empoderando, empoderando esse reclamar. E aí, o que você vai fazer? Até quando você vai dizer que a sua vida tá uma M por causa do fulano que não tá mais na sua vida por causa do dinheiro? Tu sempre empodera os outros, né? Tá na hora de você se empoderar. Quando você entende desse processo, você começa a entender, porra, fui eu mesmo que me coloquei nessa situação? É isso? Bom, se eu me coloquei nessa situação, eu também refaço essa situação. E aí você entende o que é estar como um co-criador da sua realidade. Isso é demais. Não, e isso que tu trouxe, né, de viver em função dos outros, né, eu olho para minha jornada até conhecer o Theta Healing, né, e virar a chave, tudo que eu vivi foi em função do meu pai. Né? Então, meu pai gostava de esportes e me colocava, esportes, competir. Meu pai exigia notas altas, ia lá e tirava notas altas. Eu fiz uma faculdade de contabilidade que hoje eu olho que nada tem a ver comigo em função do meu pai. Trabalhei numa empresa como com cargo de gerente, que foi a mesma coisa que meu pai fez no passado. Então, se eu seguisse nesse, sabe, vendado, vamos dizer assim, apenas no fluxo, eu ia ter o mesmo destino do meu pai, né? Claro que ele fazia tudo isso por amor e tem toda a beleza nisso, né? Mas em determinado momento do tempo, né, a gente tem que assumir as rédeas, o controle da nossa vida, né, para descobrir o que de fato a gente veio fazer aqui, né? Qual é a nossa forma de servir a partir da nossa essência, do que vibra dentro de nós. E foi com o Theta Healing que, uau, essas chaves caíram e eu percebi, não, isso não tem nada a ver comigo. E essa coragem, né, aos poucos foi sendo despertada e que foi me permitindo identificar no primeiro momento, né, qual é o meu caminho, o que eu quero, para onde eu vou, o que eu gosto, né, e depois de identificado, claro que foi meio que fácil, porque foi o próprio Theta Healing, né, dar esses passos, né, olhando para mim, né, buscando me conhecer, porque a gente possui um universo gigantesco dentro de nós, né, e a gente tende muito a estar no mundo olhando para fora, buscando referências externas, né, se adaptando, se moldando, e não buscando tudo que há dentro da nossa alma, né, do que a gente é realmente. É demais. É muito enriquecedor o processo. E quando você enriquece de dentro para fora, não tem como alguém te tirar a tua riqueza. Você só será roubado se você construir algo de fora para dentro, né? Porque aí de fora não entrou ainda. Então você acha que alguém pode estar roubando, tirando de você. Agora, quando você interioriza, quando você reconhece que a sua riqueza é de dentro para fora, você se torna o ser mais abundante que existe no mundo. Eu fiz um comentário hoje de manhã falando sobre a questão da pobreza, das crenças de dinheiro, que é o que muitas vezes empaca as pessoas. E existe uma questão muito interessante para ser trabalhada. Olha como é o nosso subconsciente, né? Tem a ver com isso que o Cauê estava comentando também. Se você olha para sua família e você entende que a sua família é pobre, que a sua família não vem um berço de ouro, que a sua família é pobre, você naturalmente vai se adaptar à crença, à ideia de ser pobre para estar com a sua família. E aí há uma questão muito profunda de ressignificação, porque o que é pobre e o que é rico?
Quais são os conceitos que o teu subconsciente tem isso? A moral é você conseguir ressignificar no subconsciente o entendimento de que a tua família é rica. Não importa se ela só teve um pano e um pão. Você conseguir identificar que a sua família é rica pelos valores que eles puderam te passar, pelo aquilo que você pôde aprender com eles. Aí você entende que a sua família é rica. Quando você entende que a sua família é rica, você entende que a riqueza sempre esteve com você. E aí, a energia da riqueza começa a criar um outro movimento na sua vida. Tanto no emocional, quanto no físico. Na matéria, na pataca, né? Na moeda. Mas o quanto é importante essas percepções que a gente tem. É voltar no passado e entender que percepção eu tive ali. Porque enquanto você mantém dentro do seu pensamento subconsciente uma percepção inferiorizada, aquilo é a verdade que você carrega. E o Theta Healing, ele nos dá a oportunidade de voltarmos àquela situação e olharmos com outro olho e desassociarmos aquela percepção limitante que foi vivenciada anteriormente. E assim a gente vai desfazendo as nossas crenças e se colocando de uma forma mais feliz e atuante na nossa própria vida. Massa, né? Cauê, Rafa, querido, mais alguma consideração, alguma conclusão que você queira passar aí pro pessoal? Alguma mensagem de incentivo para essa galera que tá sentada em cima do ovo sem tomar decisão? então, eu vou trazer uma reflexão, né, que vem da Grécia Antiga, tá? Para os gregos, né, para que uma vida fosse bem vivida, para que uma vida fosse bem sucedida, ela precisava de 3 elementos. O primeiro dele, você descobrir os seus talentos, as suas aptidões naturais. O segundo, depois de descobrir, tu não virar as costas para isso, né? Tu buscar te aperfeiçoar, buscar a excelência nesse processo. E terceiro, naturalmente isso vai te oportunizar a viver excelentemente e com maestria em função desses talentos, né? Então, se isso acontecesse, para os gregos, a tua vida foi um sucesso. Caso não, ela é um fracasso, né? Então, para os gregos, os nossos talentos é algo muito precioso, né? É uma informação que a natureza nos dá de como viver. É como um GPS, uma bússola. Então, se você não sabe o que você quer da sua vida, os gregos diriam, consulte os seus talentos, né, que eles chamavam de virtudes. Então, consulte as suas virtudes e você vai descobrir o que vai te realizar. Né? E nós vivemos num cosmos, né, todo organizado e ordenado, onde cada um tem um papel, né, na grande teia da vida. E se a natureza te atribui determinado talento, né, isso é um forte indicativo de que se tu viver aquilo com excelência, tu vai estar contribuindo para o todo. Né? Ou seja, se você negligencia os seus talentos, você não só está indo contra a sua vida, mas também comprometendo o bom funcionamento do universo. Você está contra a natureza. E segundo os gregos, né, para estes que negligenciavam os seus talentos, a única coisa que restava, que sobrava, era o trabalho. Né? Para eles, o trabalho era coisa de gente inferior, medíocre, pequena, que não tinha a menor ideia dos seus talentos ou não buscava aperfeiçoá-los. Né? Para estes, restava apenas trabalhar por uma compensação financeira. Enquanto que para os talentosos, não era um trabalho, né? Era um se exercitar, se aperfeiçoar, se lapidar, né? Treinar, né? Pois treinamento, né, busca o aperfeiçoamento de si mesmo, enquanto que trabalhar, né, busca a transformação do mundo visando um ganho econômico. Então, consegue perceber a diferença, o quanto hoje na nossa sociedade a gente vive o oposto? Né? O quanto é valorizado, no primeiro momento, buscar essa satisfação financeira, né?
aquele pai de família, que, claro, também é compreensível, né? Mas que necessita sustentar a sua família, vai atrás de um emprego que tem para ganhar o que dá. E esse trabalhador é muito validado, né? O que ele faz é algo enobrecido na nossa cidade, né? Na nossa sociedade. Enquanto que na Grécia Antiga isso seria a pior coisa que você poderia fazer com a sua vida, né? E tem um dos meus mentores que traz, né, que no nosso processo evolutivo, na nossa jornada de vida, tem uma palavrinha aí que faz toda a diferença, que é vontade, né? É essa vontade que vai determinar se tu vai explorar esses teus talentos ou não, né? Então, não descanse até encontrar, né, esses talentos, né? E quando eu falo não descanse, não é sair dessa live e sair buscando desenfreadamente isso, mas acima de tudo, não se satisfaça apenas com o salário, não se satisfaça apenas com algo morno, né? Porque se você refletir agora, né, e for honesto consigo mesmo, tu vai perceber se o que tu faz é algo que, é legal, eu gosto, ou te preenche, te empolga, né, te apaixona, né? E quando tu encontra essa paixão, não vai ter dúvida sobre isso, né? O teu corpo, o teu coração vai te dar todos os sinais de que tu tá alinhado com o que tu veio aqui fazer. E naturalmente todo o universo vai conspirar para que isso se realize. As ferramentas vão ser dadas, os mestres vão aparecer, o caminho vai ser dado. Então, desfrute dessa palavrinha vontade. Cauê, quanto tempo desde o DNA básico? 1 ano e 6, 1 ano e meio. Olha só, eu tô falando, eu fiquei aqui te admirando. Né? Olha só que incrível, gente. Em 1 ano e meio, uma pessoa que era completamente conectada ao mental, a crenças de sobreviver, tá aqui hoje com esse discurso tão lindo e tocando o coração de 80 pessoas aqui, ao vivo. Olha que incrível, gente. Foda, Luiz, exatamente, foda. Parabéns, Cauê, que lindo. Que lindo. Gratidão. É muito gostoso de ver a transformação das pessoas. Do quanto existe algo muito mais rico dentro de nós para a gente inspirar e prosperar do que apenas os nossos medos, os nossos gatilhos mentais. Mas para isso, né, para mergulhar no coração, vontade, para mergulhar no coração, coragem, iniciativa, né, e entender que é uma caminhada, que não é um passo, é uma caminhada. É uma caminhada. E deixa eu te pedir uma coisa antes da gente encerrar. Tu falou assim, um dos meus mentores. Como foi para você, no meio disso tudo, foi através do Teta que você começou a se relacionar com seus mentores? Não, quando eu falo até mentores, é alguém fisicamente. Meus mestres, vamos Fisicamente. dizer. E como você se relaciona com mentores, com uma inspiração, com uma energia espiritual que te guia? Aquilo que está extrafísico. Tem sido mágico, assim, sabe? Mágico mesmo. Até para buscar inspirações mesmo dos conteúdos que eu posto no Instagram, né? Eu busco, sabe, entrar em teta, né? Nesses momentos de uma profunda conexão mesmo ao todo, né? E peço inspirações que me conectem ao máximo de pessoas possível com a necessidade que essas pessoas estão trazendo, né? E é incrível como assim, sabe? Quando vem 10 minutos, vem uma inspiração, eu escrevo, pum, e tá pronto. Então, essa sensação de estar completamente suportado, sabe? Sustentado por muita coisa, sabe? É um receber a abundância, a prosperidade do universo, se abrir para isso, né? Porque antes, nesse padrão muito mental, a ideia que eu tinha de que eu estava sozinho, então parece que eu tinha que fazer muito esforço para conquistar, para, sabe? Era tudo mais custoso, mais sacrificante, enquanto que agora basta tu, sabe, soltar e meio que na dança e na magia da vida que, né, essa coisa do mistério também do universo, né,
Parece que o mentor vem, fala um dia uma coisa, aí tu, pá, tu fica querendo descobrir outra, no outro dia ele vem, traz outra informação, e tu vai nessa dança da vida, sabe? Fica mais mágica, literalmente, essa é a palavra. Show, maravilhoso. Fico muito feliz em poder te ouvir, em receber aqui essa história maravilhosa sua, que traz muita inspiração, que essa história, né, possa tocar o coração de muitas pessoas e fazer com que muitas pessoas, a partir disso, tenham um movimento próximo, um movimento favorável, que seja assertivo em direção a esse caminho. Cauê, querido, muito obrigado. Continuo te vendo em breve aí, entre as nossas comunicações, entre os cursos, todas as possibilidades de nos explorarmos. Muito obrigado, queridão, pelas tuas palavras. Muito obrigado pela tua jornada. E deixa o teu Instagram aí, deixa o teu convite para as pessoas marcarem uma sessão com você. Então, pessoal, meu Instagram é meu nome mesmo, é @cauesama, né, underline terapias. Né, fico à disposição de quem quiser mergulhar nesse universo que é o Theta Healing, mas não é nem esse universo que é o Theta Healing, né? É esse universo que é você, né? Há muita coisa linda que tu tem para entregar no mundo, né? Sem dúvida alguma, você tem muitos talentos, né? A criação não cometeria tamanho equívoco. Então, desvende, vá atrás deles, né? E eu tenho certeza que eu posso te ajudar nisso, com a experiência que eu tive. E é um prazer ver não só a mim, como todo mundo vibrando alegria e sucesso. Gratidão Maravilhoso, querido. a Muito todos. obrigado. E se você tá afim, né, de desacortinar, de lapidar mais os seus talentos, de entender, né, de mergulhar nos seus talentos, de entender que seus talentos, o que eu digo a nível de alma, né? Os talentos da tua alma, eles estão para te auxiliar na tua caminhada. Venha pro DNA básico do Theta Healing. Não, melhor, não venha para o DNA básico do Theta Healing, porque isso é muito limitante. Venha para a escola do Theta Healing, porque é uma escola que vai te ajudar, vai te dar suporte para você desenvolver os seus talentos, para você desenvolver a sua intuição, para você desenvolver a sua confiança, para você se desabrochar com identidade. Eu te faço esse convite. Agora, nesse final de semana, eu tenho o DNA básico do Theta Healing, online. Eu acredito que será a minha última turma de básico desse ano. Não tenho certeza, mas eu acredito. Alguém me pediu aí quando que vai ter DNA básico de curso presencial. Poxa, querida, eu não sei. E sendo bem sincero, não sinto de dar DNA, de dar presencial nesse momento. Porque é incrível ter uma sala com 20 pessoas e essas 20 pessoas são de vários lugares do mundo. E no final das contas, essas pessoas se conhecem, se relacionam e se criam vínculos familiares muito incríveis. E dentro de um presencial é muito limitante. É muito limitante as oportunidades de vínculos que você pode ter com uma pessoa. Olha só, se não fosse pelo online, eu e Cauê não teríamos nos conhecido, Cauê não teria se tornado meu aluno em algum momento, não estaríamos aqui. Então eu acho que supera esse negócio do presencial. Supera, né? Que você vai ter muito mais ganho a partir disso. E se você está sentindo o chamado de vir para o DNA básico, corre te inscrever que tem 3 vagas disponíveis ainda e vai ser incrível recebê-los. Muito obrigado, Cauê. Amanhã a gente volta aqui falando sobre cura da alma, laços familiares e trabalhos de cura física mesmo com o Theta Healing. Com a Giovana, ela vai estar aqui conosco hoje e vai ser demais. Lindo, né? Quase um Sense8 da Netflix. Luísa, eu vou te dizer o seguinte, quando um bando de Theta Healing se reúne, é uma vida de Sense8. É uma vida de Sense8. É demais. É demais. Você pode fazer muitas coisas incríveis. Você aprende a se bilocar. Você aprende a fazer projeção de tempo, de espaço, de futuro. Você está todo momento em conexão com o todo. Isso é demais. Enfim, né? Já veio minha criança interior para fora querendo falar das projeções que a gente consegue fazer em Theta, né? Enfim,
Amanhã a gente conversa um pouco mais, gente. Muito obrigado por esse período. Um grande beijo, Cauê, queridão. Até logo mais. Arro. Até. Arro.